Você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 16. Amém? Veja o que diz a palavra do Senhor. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, porque vocês se colocaram acima da assembleia do Senhor? Quando ouviram isso, Moisés prostrou-se o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem aquele ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será um homem consagrado. Basta, levitas. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito aos nossos corações. Traga um ensinamento para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje na escola bíblica, o estudo falava sobre batalha espiritual e a maneira como Deus dirigiu a aula falava sobre a alusão que o Egito tem do mundo, né? E a liberdade que o povo tinha ao sair do Egito de andar com Deus. Mas em todo o processo a gente vê como o inimigo, ele é astuto, ele é sagaz, e como ele tenta sempre trazer todo tipo de escravidão, todo tipo de opressão. Aqui a gente conhece a história muito bem de Israel. A gente vê que o povo tinha saído do Egito, mas tinha coisas mal resolvidas ali. A gente vê o povo que reclama de água, a gente vê o povo que reclama de fome, a gente vê um povo que reclama e reclama e reclama e reclama. Parece que nunca estavam satisfeitos. Sempre faltava alguma coisa, sempre Deus estava devendo a eles. E isso é muito comum. Tem gente que acha isso mesmo. Acha que Deus sempre está devendo. Parece que tudo que Deus faz não está bom. Deus podia fazer melhor. Deus poderia fazer algo que pudesse trazer maior satisfação. Mas para quem murmura e reclama, o melhor é sempre o pior. Para quem sempre está insatisfeito, por mais que Deus faça o melhor, ele sempre vai achar que aquilo é pior. Não muda. Mas em Israel, no meio das 12 tribos, Deus separou uma tribo para servir a Deus. Do meio das 12 tribos, Deus separou a tribo de Levi, uma tribo para servir na tenda, para ser adoradores ao Senhor. E diante de todas as reclamações, ainda não havia a reclamação da tribo de Levi. Todos reclamavam, mas a tribo de Levi servia a Deus. A tribo de Levi trabalhava na tenda do Senhor. Enquanto o sacerdote Moisés e Arão ofereciam os sacrifícios, os levitas estavam adorando a Deus. Quando a nuvem de glória se levantava, que o povo tinha que partir, os levitas tinham que desmontar a tenda, depois montar a tenda em outro lugar. Eles tinham ali que organizar todas as coisas para a adoração ao Senhor.
Veja, as 11 tribos já tinham reclamado. As 11 tribos já tinham feito de tudo para aborrecer Moisés e Arão. Agora, quem resolveu reclamar é a tribo de Levi. Quem resolveu reclamar agora eram os adoradores. Quem resolveu reclamar agora era o povo que estava dentro da tenda. E o pior, eles estavam com o espírito de Tássia achando. Porque eles estavam ali servindo, trabalhando, enquanto os sacerdotes estavam também trabalhando junto com eles, mas o trabalho dos sacerdotes eram diferentes dos trabalhos que os levitas faziam. Mas porque eles estavam tão envolvidos com o trabalho, eles começaram a querer se achar iguais. Eles começaram a reivindicar as mesmas coisas, os mesmos direitos. E aí, esses 3 homens começam a fermentar 250 líderes conhecidos na tribo de Levi e fermentar contra a liderança e contra a santidade de Moisés e de Arão, que eram os atuais sacerdotes do povo. Eles começaram a colocar em dúvida essa liderança. Semana passada nós falamos de Miriam e Arão, e hoje nós estamos falando dos levitas. Eles começaram a fermentar de tal forma, ao ponto que eles dizem assim: espera aí, nós somos santos também. Vocês pensam que só vocês são santos? Nós somos santos também. E existe isso nos dias de hoje. As pessoas muitas vezes, por participarem das coisas de Deus, por estarem envolvidas nas coisas de Deus, às vezes elas se viram contra a hierarquia. Elas não querem se submeter às lideranças. E elas acham que elas estão no mesmo nível de relacionamento com Deus. E aí geram alguns conflitos. Veja, de milhares e milhares de pessoas que serviam a Deus como a tribo de Levi, uma boa parte não chegou muito longe. Boa parte não chegou a lugar nenhum. Por quê? Porque não tiveram paciência. Tinham a bênção do Senhor, havia uma promessa de Deus. Os levitas carregavam sobre eles uma promessa. Deus disse para eles assim: olha, de todas as tribos que nós temos aqui, todas têm direito a ter terras, bens, patrimônio, mas para vocês, eu sou a herança. Para vocês, eu sou a porção e a herança. Deus estava dizendo que para eles não ia faltar nada. Para eles teriam tudo. Eles não teriam que reclamar de nada. O Senhor supriria todas as necessidades. Tudo que o povo tivesse, todas as ofertas, todos os sacrifícios, tudo que eles dessem a Deus, Deus daria a eles. Está entendendo? Então, se havia seca na terra, mas o povo adorava a Deus, os levitas seriam abençoados. Se houvesse qualquer tipo de situação, os levitas seriam abençoados, não ia lhes faltar nada. Havia uma grande promessa de Deus, onde eles não precisariam se preocupar, gente. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Porque às vezes as pessoas ficam justificando as coisas, dizendo: olha, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Mas Deus estava falando para esse povo: vocês não vão precisar de nada. Eu darei tudo a vocês. Só que agora eles querem o que eles não podem ter, que é a autoridade que Moisés tem, a autoridade que Deus deu a Arão. E isso é muito comum, né? Se a gente olhar os jovens de hoje, a gente vai ver que os jovens de hoje quer tudo agora, para já, e ao mesmo tempo. Não é assim?
Hoje, quando a gente pega o celular, os mais velhos têm uma dificuldade para visualizar, para mexer. Os mais jovens, parece que o negócio roda, os olhos deles visualizam tudo ao mesmo tempo. Não é assim? Eu vou tentando rodar, às vezes, no telefone, tento e volto, e mexo. Eles batem assim, Só que aí você percebe que enquanto eles estão com o celular, eles estão com o tablet, tem um computador na frente. Eles veem tudo ao mesmo tempo. Eles têm o poder de executar todas essas tarefas e ainda dar uma brincadinha de joguinho. Não é verdade? E aí ele brinca de joguinho, fala com um amigo pelo MSN, responde os recados do Facebook, dá uma tuitada para o outro, tudo ao mesmo tempo. E quando a gente vê essas pessoas no emprego, elas são um avião para trabalhar, mas elas não têm o que os mais velhos têm. Os mais velhos têm paciência, persistência e resistência. Os mais jovens, com toda essa energia, eles concentram em coisas rápidas, em coisas imediatas. E aí enfia os pés pelas mãos. Quantos de vocês, os mais velhos, já não pensaram assim, se eu tivesse a idade desse aí, com a experiência que eu tenho hoje? Não é verdade? Por quê? Porque um dia você também foi como ele. Na sua geração, você também foi rápido demais. Na sua geração, você também era imediatista. Na sua geração, você também queria as coisas para agora e ao mesmo tempo. Só que eram de outras formas. De outras maneiras. E aí nossos pais falavam assim, faz de outro jeito. E a gente não queria ouvir. E aí a gente vai envelhecendo e começa a perceber o quê? Que não é a rapidez que eu faço as coisas, mas como eu faço as coisas. Que energia que eu emprego nas coisas, não é assim? Corá e esses homens, eles queriam as coisas para hoje. Para você ter uma ideia, um sacerdote, para ele se tornar sacerdote, para um levita se tornar um sacerdote, leva de 40 a 45 anos. O que Corá queria para aquele momento é algo que ele precisaria ter tempo. Ele teria que aprender. Ele teria que servir e servir com perfeição. Ele teria que ser o melhor dos levitas para poder se destacar, para daí sim ser o que Moisés e Arão era. Vocês estão entendendo? Ele precisava levar um tempo, ele precisava investir mais. Eles precisavam de maior empenho, de maior dedicação. E é o que os jovens muitas vezes não querem fazer. Os jovens não têm pressa, não têm paciência para poder esperar o tempo passar. E eles não têm resistência para lidar com as dificuldades do tempo passar. E era isso que estava acontecendo ali. Eles queriam, e Deus estava falando para eles assim, Moisés e Arão. Só que eles começaram a fermentar de tal forma que passou do limite. Eles chegaram ao ponto de dizer assim, vocês nos tiraram da terra que mana leite e mel. Vocês nos tiraram do lugar que era bom para nós. Eles eram escravos. Eles amassavam tijolos. Eles eram oprimidos. Mas olha o que eles estão falando. E não são qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa falando. São levitas. Pessoas que de alguma forma tinham maior relacionamento com Deus. Eram pessoas que serviam, que estavam na presença de Deus o tempo todo. Olha que absurdo as coisas chegaram. Porque não é qualquer pessoa que está dizendo, você me tirou do Egito, ou da terra que mana leite e mel, para me levar para um lugar qualquer. São pessoas que ouviram da boca de Deus, vocês
terão a melhor parte. Vocês vão usufruir da melhor parte. E aí eu fiquei meditando sobre isso. Porque a palavra concerto, né? Você já ouviu um concerto? Uma orquestra? Você sabe por que chama concerto musical? É porque é a junção de vários instrumentos que se concertam, que se ajuntam, que se encaixam para o mesmo fim. Se você pegasse a juventude, pegasse toda essa regra básica de tudo agora, tudo já ao mesmo tempo, e colocasse paciência, persistência e resistência, daria uma liga gostosa. Era a única forma de dar certo. É se os jovens se juntassem aos mais velhos e falassem, vamos caminhar juntos. Eu uso a tua paciência, a tua persistência, a tua resistência, e você usa a minha rapidez para dar certo. Mas o orgulho entra no meio, as vaidades entram no meio, e aí não tem como as coisas caminharem bem. Não tem como as coisas desenvolverem de outra forma. Se houvesse o concerto, se houvesse a liga, se houvesse a organização, todos iam bem. E era isso que Corá e esses homens estavam quebrando no meio do povo adorador. Eles estavam quebrando a harmonia entre a paciência, a resistência e a resistência com a rapidez, como o mediatismo dos mais jovens. Então Deus se levanta contra eles. Deus se levanta contra eles. Moisés se irrita com essa atitude deles e fala assim: amanhã Deus vai mostrar quem é quem. Amanhã Deus vai provar para todo mundo aqui quem é quem realmente é santo aqui. E ele chama esses homens para a tenda do encontro, para Deus se manifestar, mas esses homens não querem. Eles só querem ficar fermentando, eles só querem provocar encrenca e confusão. Aí Deus se manifesta e fala assim: vou acabar com tudo aqui. E Moisés fala assim: não, Senhor, o povo não tem culpa. Então Deus fala para o povo: então fala para quem quiser se afastar da tenda de Corá e desses homens aqui, que se afastem, porque eu vou acertar a conta com eles. E aí diz a palavra do Senhor que Moisés fala: olha, se eu sou homem de Deus, se Deus fala comigo, então esses homens não vão morrer de qualquer forma. Eles não vão morrer como qualquer outra pessoa morre. E quando ele termina de falar, a terra se abre, e as tendas, os patrimônios, as pessoas, as famílias de todas essas pessoas é engolida pela terra. Aí o povo sai correndo, desesperado, dizendo: ih, a terra vai engolir a gente também. E não acontece. Só que assim que termina isso, um outro grupo de levitas se levanta para dizer para Moisés e Arão: vocês mataram os santos. Vocês mataram os santos. Aí aquele povo foi amaldiçoado com uma praga. E aí Moisés vê aquilo, fala para Arão preparar o incensado, ir no meio do povo e dizer assim: olha, começa a justificar o povo, faz propiciação pelo povo, para que eles não morram todos. E naquele dia 14.000 pessoas morreram de pragas, sem contar os que foram engolidos pela terra. Adiantou dividir? Adiantou confusão? O que Deus quer falar com a gente hoje, irmãos? Deus quer falar para você que se você não colocar paciência, resistência e persistência na sua vida, você não chega a lugar nenhum. Você pode até fazer alguma coisa na sua vida, você pode até se dedicar para muitas coisas, mas vai chegar um determinado momento que você vai se rebelar contra esta regra. E aí você não vai se lembrar das alianças que Deus tem com você. Quando eu olho para vocês,
Eu já vi aqui muitos de vocês serem curados. Mas eu vi que alguns não foram curados imediatamente. Alguns precisaram passar por um tratamento. Alguns levaram um tempo maior para se curar. Mas a persistência, a resistência e a paciência fez com que você chegasse à cura. Não é verdade? Eu me lembro também de pessoas aqui que tiveram problemas financeiros. Alguns tiveram o privilégio de em uma semana Deus abrir a porta e as coisas acontecerem. Mas muitos aqui também tiveram que lidar com paciência, persistência e resistência. Pastor, e os que não quiseram? Os que não quiseram foram embora. Os que não quiseram não suportaram. Os que não quiseram desviaram. Os que não quiseram não se submeteram à paciência, resistência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós estamos caminhando para algo que Deus tem nos levado. Ele vem falando isso já há um bom tempo e a gente vem caminhando do nosso jeito, do nosso ritmo. Por quê? Porque não adiantava correr, porque não adiantava fazer as coisas de qualquer forma. Não adiantava simplesmente se precipitar, a gente tinha que fazer com paciência, persistência e resistência. Algumas pessoas diziam assim: não, pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que eu tenho certeza que vai melhorar. E a gente dizia assim: Deus não falou isso para nós. Algumas pessoas diziam assim: não, você é louco, não é assim que tem que ser feito. E Deus falava assim: é desse jeito que Ele quer que seja feito aqui. Se em qualquer outro lugar Deus fala outra coisa, aqui Deus fala dessa forma. Nós não vamos chegar a lugar nenhum da noite para o dia. Nós não vamos realizar nada já. E não vamos fazer tudo de uma vez só. A gente vai fazer as coisas gradativamente. As portas vão se abrindo para nós gradativamente. A gente vai ser abençoado hoje. A gente vai desfrutar da bênção hoje, amanhã. Daqui a pouco Deus vai lá e abençoa de novo e a gente vai continuar sendo abençoado. Deus vai abrir uma porta aqui, a gente entra, desfruta, mas logo em seguida Deus vai abrir outra, mas primeiro eu tenho que passar pela essa primeira porta. Não adianta eu querer chegar logo ao lugar. Não, Deus está falando primeiro por essa porta, porque aqui você vai aprender algumas coisas. Depois você vai entrar por a outra porta, e na outra porta você vai aprender mais coisas. E aí eu vou te levar por uma outra porta que você vai aprender mais. Então não adianta, meu irmão, você querer gastar toda a tua energia em um lugar, em uma coisa que não vai te fazer chegar a lugar nenhum. E é isso que Deus está falando para nós hoje. Deus, Ele está conduzindo todas as coisas. E a gente só vai realizar todos os sonhos que Deus tem trazido para nós, assim como tinha trazido para eles, se a gente for paciente, persistente e resistente. O inimigo se levantou quantas vezes contra nós? Todas as vezes que ele se levantou, a gente resistiu. Em todas as dificuldades que nós passamos, nós olhávamos para o futuro, mas tínhamos que ter paciência para chegar no futuro. Hoje nós desfrutamos de coisas maravilhosas. Ô irmãos, é tão gostoso ver vocês aqui. Mas quantas vezes nós subimos nesse púlpito e não tinha ninguém para a gente falar? Quantos cultos de semana nós tínhamos 3 pessoas, 4 pessoas? Quantas escolas bíblicas? Algumas pessoas diziam assim: poxa, os DVDs, pastor, para casais, nossa, que bênção, a igreja deveria estar lotada. Eu falei: irmão, só estava eu, a pastora gravando e o irmão da câmera, e os diáconos que estavam trabalhando naquele dia.
As pessoas dizem, poxa, mas ela tá fazendo aquele trabalho, parece que a igreja está cheia. Pois é, paciência, persistência e resistência. Deus tem muitas coisas para fazer por nós ainda. É só o começo. Nós adoramos aqui tempos melhores, estão por vir, então tá por vir. Mas a gente não pode, irmãos, esquecer. Os jovens aqui, vocês não podem esquecer que os mais velhos aqui estão trabalhando de forma mais lenta. Vocês são mais rapidinho, mas vocês vão ter que se enquadrar nos mais devagarzinho. Porque se vocês quererem ultrapassar isso, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Porque os mais jovens, que agora estão mais velhos, já entenderam essa lição. E eu não sei o que está acontecendo na tua vida, que Deus manda falar isso para você. Não é para agora, não é para já, e não é ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez. Eu não sei o que você vem buscando do Senhor. Não sei o que você vem apresentando diante do Senhor. Mas o que você vem apresentando diante do Senhor, as orações que você tem feito ao Senhor, diante de algumas coisas que você está buscando, o Espírito de Deus mandou dizer para você, não é para agora, não é para já, e não é ao mesmo tempo. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Oh, pastor, não fala isso não. Meu tempo está passando. Eu vou morrer logo. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Não, irmão. Se o Senhor liberou a promessa, Ele é a tua porção. Ele é a tua herança. Enquanto todas as tribos precisam correr para plantar, porque logo vai chover, e eles vão precisar colher, e depois eles vão precisar vender, para depois eles tiverem que começar tudo de novo. Vocês estão sobre o meu comando. Eu é que faço. Mas não se preocupa, porque vocês têm a melhor porção. Vocês têm a melhor porção. Corá e esses homens não entenderam isso. Mas os que entenderam, puderam receber a promessa. E viram que nada lhes faltava. Hoje o Espírito de Deus mandou falar isso para você. Para que você saia daqui hoje mais calmo. Mais em paz. Tem gente aqui que está lutando pela conversão da família. Tem que ser hoje. E se morrer? Não é tudo agora, não é já, não é tudo de uma vez só. Começa a trabalhar, serve, brilha a tua luz, seja sal, e Deus vai fazer. Ah, pastor, mas e se não converter? Se não converter porque não quis. Isso não depende de você. Uma das coisas que a gente fala para o culto simultâneo é que você vai trazer a palavra. E o Espírito Santo é que convence. É o Espírito Santo que convence. Não adianta a gente chegar lá e achar que é a eloquência do falar que vai ganhar. É o sorriso. Não. É a obediência àquilo que Deus colocou para a gente fazer. Ontem a mensagem do culto simultâneo foi sobre Agar, o Deus que te vê. E a instrução era ir à casa das pessoas para dizer, hoje eu estou aqui para dizer para você, Deus te vê. Essa é a instrução. Agora, olha, eu quero dizer que Deus te vê por causa disso. Não, você já está fora. Deus mandou dizer, só Ele te vê. O Espírito Santo vai mostrar. Nós precisamos ter a confiança que o Espírito Santo tem muito mais poder do que nós. E assim como Corá se rebelou contra Moisés, talvez nós possamos nos rebelar contra o Espírito Santo. E começar a achar que nós somos tão santos como ele. Que nós temos que fazer do nosso jeito e não do jeito dele. Deus está falando para a gente, ei gente, volta.
cada um faz uma coisa. A igreja é o corpo místico de Jesus Cristo na terra, onde Ele é a cabeça. Nós somos os membros do corpo. Você precisa entender isso, gente. Nós não somos mais do que isso. Jesus é que direciona. Jesus é que nos leva. Jesus é que mostra o que cada um vai fazer. Mas se você começar a querer se rebelar, você já viu? A mão querer bater no rosto, o que vai ser? O pé querer andar para um lado e o outro pé para o outro lado, você vai fazer um espacate. Né? Não é verdade? Então hoje, entenda o que o Espírito Santo de Deus quer falar para nós. A mensagem é bem simples. A mensagem é bem simples. Mas Deus hoje quer chamar a tua atenção, que você como povo de Deus, tem uma herança. Não se rebele contra a herança. Esse povo não se rebelou contra Moisés e Arão. Eles se rebelaram contra o Senhor. Pois o Senhor os separou, o Senhor prometeu, o Senhor é que levou, e eles estavam criticando tudo isso. Então Deus deu conta deles. Você quer chegar a algum lugar? Aprenda paciência, persistência e resistência. Amém? Palavra do Senhor para você.